E com tanta guloseima à disposição no mercado, a preocupação dos pais com a alimentação dos filhos dobra. O fato é que existe uma explicação para que algumas crianças neguem certos alimentos ou tenham pouco apetite. Isso se chama seletividade alimentar infantil. Você já ouviu falar sobre isso? É com isso que eu converso agora com a terapeuta ocupacional Helenise Helena Vieira. Bem-vinda. Obrigada. Então, Helenise, eu acho que é um papo que eu tenho certeza que, assim como eu, muita gente de casa nunca ouviu falar, né? Seletividade alimentar. Porque muita gente confunde isso com, é frescura, não tá comendo porque não quer, né? O que afinal é a seletividade alimentar? Então, são crianças que comem de forma restritiva. Tem crianças que podem comer apenas 5 alimentos. Imagina uma criança a semana toda, o mês todo, comendo apenas 5 tipos de alimentos. Mas é porque ela quer ou porque o organismo exige? Assim, a seletividade alimentar, ela pode estar ligada ao transtorno de processamento sensorial, ao autismo, ao déficit de atenção, e uma pequena porcentagem é ligada ao comportamento. A criança come daquele jeito porque ela quer, né? Por falta de experiência, por falta de... Ou mesmo pelo ambiente pelo também? Ambiente também, mas é uma pequena porcentagem. A maioria está ligada, então, a algum transtorno, Exatamente. seja um transtorno de ansiedade ou mesmo autismo, O autismo e transtorno de processamento sensorial. Ela não processa a informação do alimento de uma forma adequada e ela tem uma resposta aversiva àquele alimento. E assim, quais são as características para quem estiver nos assistindo em casa poder identificar no filho? Então, assim, ele não aceita de jeito nenhum alimentos diferentes daqueles que ele já come. Começam a apresentar os primeiros sinais ali em volta de 2 anos e meio a 3. E fica muito mais visível quando a criança vai para a escola, porque ela não aceita. Normalmente, o que acontece? Na nossa casa, o filho não come. E daí, na escola ou na casa do amiguinho, eles experimentam várias outras coisas. E você percebe que essa criança não experimenta nem em outros ambientes, né? E eu imagino que isso também cria alguma situação de estresse também para aquela criança, porque você vai num evento infantil, é super comum a gente encontrar brigadeiro, salgadinho, e se essa criança tem essa seletividade alimentar, eu imagino que seja um pouco mais restrito, seja um pouco mais complicado lidar com isso. A seletividade, ela pode estar ligada à temperatura do alimento, ao cheiro, ao formato do alimento, às vezes até o rótulo de alguns alimentos de fast food, né? Então, assim, existem crianças que comem só a batata frita de determinada marca, ou só o hambúrguer de determinada marca, né? Isso são exemplos que eu estou te dando. Ou então, assim, o macarrão tem que ser um exato formato. Algumas crianças são ligadas a horários também, né? Mas a gente vê, assim, crianças que... alimentos que têm uma textura diferente são difíceis dessa criança aceitar. Isso não quer dizer que é frescura. Realmente, a questão da criança tem esse problema e precisa ser resolvido. E começa a se desenvolver quando? Desde meses de idade ou a partir de certos anos de idade? A gente tem relatos de crianças que quando é feito o desmame, ali próximo dos 6 meses, que elas já começam a apresentar certa resistência aos alimentos, né? Mas é uma coisa muito forte, você vê que não, aquilo ali não é porque a criança não está querendo comer. Ela está fazendo aquilo porque ela não consegue realmente. É uma coisa muito mais forte do que uma falta de vontade de comer. É bom que os pais observem, né? Então, para quem está em casa, para poder observar realmente isso no filho, como saber se realmente, não, ele está fazendo frescura, não quer comer, porque muitas crianças têm essa questão realmente de não quer comer verdura, legume, né? Como que esses pais podem... Um dos principais sinais é assim, a criança já comeu alguma vez aquele alimento, mas ela não aceita mais. Então, assim, ela pode até aceitar uma vez, mas nunca mais ela vai colocar aquele alimento na boca. Nunca mais é uma expressão de dizer, né? Então, assim, ela faz ânsia, náusea, tem náuseas. Às vezes é só de ver uma banana. Por exemplo, a banana, ela tem uma textura diferente. Ela tem uma reação realmente essa criança, então. Exato. Então, assim, é muito choro, né? Com experiências novas, com comidas novas. E realmente a criança não aceita. Não adianta você querer forçar a criança a comer, que vai ser pior. E nesse caso, qual profissional
da saúde ou mesmo um profissional da psicologia que vai poder ajudar essa criança? O terapeuta ocupacional, ele trabalha muito com as rotinas, com a questão das texturas da alimentação, então vai analisar o porquê que aquela criança não está comendo. Ele não vê a parte nutricional, isso seria com a nutrição mesmo. Então seria um trabalho em conjunto também? Um trabalho em conjunto, de terapia ocupacional, da fono também, para ver se tem alguma dificuldade de mastigação, alguma dificuldade na musculatura oral, né? E do nutricionista também. E isso tem alguma idade para começar, ou a partir do momento que os pais diagnosticaram no filho, já devem procurar? A partir do momento que vem esses primeiros sinais, é interessante conversar com um profissional para ver se é uma recusa comportamental mesmo, né? Se insistindo e fazendo, dando a demanda para essa criança, se ela vai aceitar, ou se realmente existe alguma dificuldade sensorial, alguma dificuldade de rotina, visual, né? A criança é muito visual também nesse sentido. E assim, mães que tenham já enfrentado algum tipo desses transtornos que você indicou, se já tem enfrentado essa questão alimentar, pode passar para o filho? Tem essa questão genética nesse caso? Ou seria o ambiente realmente propício para que o filho desenvolva isso? O ambiente acaba ajudando muito para que isso aconteça também. Mas é uma questão de processamento de informação e sensorial também. Genética eu não tenho, é uma coisa muito nova ainda, a gente não tem esses dados ainda para saber se pode ser uma transferência genética ou não. Mas então esse ambiente realmente é importante que os pais possam incentivar os filhos ou possam trazer um ambiente que eles se sintam motivados a comer alimentos diferentes. Exato. Então assim, por mais que a criança tenha a seletividade alimentar, a gente nunca deixa de oferecer uma comida diferente para a criança. Existe uma necessidade de repetição. Crianças que não têm o transtorno, crianças que não têm a seletividade alimentar, para ela conseguir gostar de um alimento, precisa de média de 17 vezes ela ter experimentado esse alimento. Então a gente tem que sempre fazer com que a criança tente experimentar alguma coisa diferente. Motivar realmente. Então vocês aí de casa perceberam a importância que é realmente discutir sobre esse assunto. Eu nunca tinha ouvido falar e eu tenho certeza que vocês aí de casa também até de um certo ponto acha que é frescura da criança, né? Então é realmente muito importante e depois, claro, procurar tratamento, né, Helenise? Com certeza. Procurar um profissional que possa contribuir. É um trabalho de formiguinha, demorado, mas que dá resultado. Que dá resultado, que bom. E tem algum tempo, assim, de tratamento ou depende de criança a criança? Depende muito do que a criança vai apresentar. Tá bom, muito obrigada, viu, Helenise, pelo bate-papo. Obrigada. E olha só, gente.